Beatriz Oliveira, sou gerente de conteúdo aqui do Museu da Diversidade Sexual e é uma honra para mim receber vocês aqui na nova temporada do nosso podcast MDS. Se você acompanhou a temporada anterior, sabe que a gente estava falando, junto com a Mara Moura, fazendo um resgate histórico de personagens LGBTs ao longo da história do Brasil. Fizemos um salto temporal também ali falando de Vange Leonel e essa coisa da cultura LGBT um pouco mais recente. E agora, nesse novo bloco de episódios, a gente quer falar um pouquinho sobre temas cotidianos a pessoas LGBTQIA+, como nós. E para isso, nada melhor do que a gente trazer a própria equipe do MDS para falar sobre esses temas. Para quem não sabe, a nossa equipe é composta majoritariamente de pessoas que fazem parte da comunidade LGBTQIA+, e eu trouxe algumas delas aqui nesse episódio. Nos próximos vocês vão conhecer um pouquinho mais da nossa equipe, para a gente falar um pouquinho mais sobre essas vivências, essas nossas andanças aí pela vida e como é viver sendo uma pessoa LGBTQIA+, aqui no Brasil, no nosso contexto aqui mais especificamente São Paulo. E eu apresento para vocês agora Paula Cavalcante, nossa articuladora social. Paula. Olá, é uma experiência muito nova para mim participar, mas a gente já brincava na equipe, né, que as conversas rendiam muita coisa, rendiam muitos comentários interessantes. E por que não trazer essa roda de conversa aqui, né, para compartilhar com vocês que já acompanham o museu. Então acho que tô empolgada, acho que vai ser uma experiência interessante. E aquela que dispensa apresentações, a Mara Moura, nossa coordenadora de educação, exposições e programação cultural. Feliz de estar aqui com vocês, feliz de estar aqui podendo trocar essa ideia, conversar um pouquinho. Realmente as conversas ali nos bastidores geralmente ganham proporções grandes. Aqui, antes de começar esse episódio, inclusive, a gente já estava aqui já comentando sobre futuros ciclos de conversa, né? Porque as coisas, a gente tem bastante conteúdo a agregar, né? Acho que então vai ser muito bonito poder participar dessa nova fase do podcast. Bacana. E a ideia dessa conversa é que seja de fato uma troca de ideias das nossas vivências. A gente não está aqui para ensinar como ser uma pessoa LGBT para ninguém, mas para compartilhar um pouco de como tem sido isso para a gente, de como, começando do começo, né, já abrindo o tema do nosso episódio, a gente vai falar um pouquinho sobre a experiência de se assumir uma pessoa LGBTQIA+, né, que como a gente joga para o mundo a nossa identidade, a nossa sexualidade, e um pouco de como foi essa experiência para cada um de nós. Eu queria começar perguntando como é que foi para vocês, para você, Paula, como é que foi esse momento? Você precisou se assumir? Foi um momento traumático, porque para muitas pessoas a gente sabe que né? A minha história é um tanto quanto traumática, depois posso pincelar ela aqui para vocês, porque eu não quero ninguém chorando. Mas queria saber como é que foi para vocês. Eu, enquanto uma pessoa bissexual, eu tive uma saída do armário tardia até, né? Então, eu tenho passabilidades em inúmeros sentidos. Então, a bissexualidade, em certo ponto, consegue ali se encaixar, não muito encaixado, mas nessa lógica hétero, né, normativa. Tem a questão da minha expressão de gênero. Eu sou uma pessoa cis, então eu me expresso majoritariamente com o que é considerado feminino, então as pessoas me leem como mulher. Então são várias possibilidades, né? Que muitas pessoas bissexuais, principalmente bissexuais cisgênero, têm aspectos da passabilidade dentro da sua vivência. Então, isso inclusive faz muitas pessoas bissexuais às vezes não saírem do armário para um grupo de pessoas, como família, trabalho.
Até que seja estritamente necessário. Tipo, Exatamente. estou namorando com uma mulher e não vai ter jeito. Exatamente. Tem gente que espera isso acontecer, né? Então, agora que eu me relaciono com uma pessoa do gênero oposto, agora que eu tô num relacionamento LGBT, um relacionamento queer, eu vou sair do armário pra minha avó. Pra mim, eu tenho uma mãe aquariana, então ela é muito diferentona, muito boa do diálogo, assim, então eu sempre tive um diálogo muito aberto com ela em relação às pessoas que eu saía, então, e minha irmã, eu sou caçula, né, de 3, então meu irmão e minha irmã meio que abriram caminhos antes de Tem a passabilidade caçula também. Tem a possibilidade caçula, assim, várias possibilidades. E a minha irmã tem um corpo muito mais livre. Então ela é uma pessoa bastante sexual, ela tem um corpo mais livre. E eu era mais tímida, mais travadinha. Mas o que também acontece muito com caçulas é às vezes ficar nessa sombra da irmã, né? E aí minha irmã tinha amigas que já eram assumidas. Minha irmã se identifica enquanto bissexual também, só que majoritariamente fica com homens, né? Mas, enfim, não é uma questão. Só que ela falava sobre isso comigo, então eu comecei a entender isso como uma possibilidade, mas muito discretamente, muito romântica. Eu sou pisciana, então eu tenho um olhar meio romântico pra vida e tal. Então, mas o momento que eu me entendi enquanto bissexual foi quando eu tive A gente depois vai fazendo uma retomada, você entende que vários crushes ali, várias amiguinhas não eram só amiguinhas, né? Tem a amiguinha você tem várias amigas, né? Mas tem uma amiguinha que a relação é diferente, mas você não sabe explicar. E aí eu entendi isso a partir do momento que eu entendi o meu interesse sexual afetivo por mulheres também, né? Então, na época eu tava ficando em uma relação aberta com um mocinho, e aí eu me apaixonei por uma mana, assim, foi tipo amor à primeira vista, e fui por uma hétero bem clássico. E aí eu não sabia entender o que eu tava sentindo, mas eu já era maior de idade, já tava na faculdade, já tinha amigos que tinham saído do armário também, então acho que o meio que ajudou a minha percepção ficar mais forte, né? Então, amigos que se identificavam já como gays, lésbicas, e aí eu tinha uma amiga que também se entendia enquanto bi desde muito nova, então eu entendia isso como uma possibilidade, porque, pô, eu gosto do cara que eu tô ficando, mas esse sentimento que eu senti aqui por essa menina, ele é inegável, ele tá aqui, ele tá latente. E aí, quando eu fiquei com essa menina, né, na baladinha e tal, ai, tô bêbada, vamos beijar. E aí eu percebi, não, eu gosto de homens e mulheres, eu sou uma pessoa bi. Aí tem esse processo, né? E agora, né? Como você comentou no início, então, primeiro um processo interno de se entender dentro dessa sexualidade que era maior do que essa caixinha da heteronormatividade. E o que eu faço com isso a partir de então? E aí, tinha quantos anos? Eu acho que eu tava já com uns 19, assim, foi dos 18 para os 19. Então foi até que tardia essa percepção, né? Porque tem muitos corpos LGBTs que se entendem enquanto LGBTs desde a infância. Depois, como eu comentei, eu rememorei várias situações da adolescência, da infância, que eu entendi que aquilo já era um sinal, um sentimento que eu não sabia nomear, coisas que eu não sabia explicar a partir daquilo que eu consumia, enquanto cultura, enquanto possibilidade. Mas aí, quando isso aconteceu, primeiro as pessoas com quem eu me assumi foram os meus amigos já LGBTs, o que também é bem comum, né? A pessoa LGBT que sai primeiro do armário é tipo a pessoa referência para todas as pessoas que saem depois, né? Não sei se vocês têm amigos assim, que foram os primeiros a sair do armário, se tornam referência, o que é bom, né? A pessoa que vai abrindo caminhos. E aí eu fui expandindo esse ciclo. Muito doido, eu conversei primeiro com a minha mãe e com a minha irmã sobre isso, sobre eu ter me apaixonado por uma menina, então eu achava que eu era bi, do que com a minha melhor amiga. Com a minha melhor amiga foi mais difícil me assumir.
com a minha melhor amiga eu demorei ainda assim um tempo pra revelar que eu tinha ficado afim de outra menina, mas eu acho que foi um medo que eu acho que algumas mulheres lésbicas passam por esse medo, que é o medo dessa minha melhor amiga pôr à prova a nossa amizade. No sentido de, a gente já tinha dormido na mesma cama, eu já tinha, a gente já tinha se visto sem roupa, mas sem libido, sem maldade, sem um olhar. Maldade é terrível, hein? Não, sem maldade é terrível. Sem segundas intenções. Exatamente um lugar inocente, assim, tipo, é isso, nesse sentido, assim, maldade no como o oposto. Desejo é inocente também. Mas é isso, não, é válida essa, que é isso, a sociedade entende como maldade, o olhar libidinoso. Mas enfim, aí eu fico com um receio de assumir pra essa amiga, assim, Mais do que pra sua mãe. mais do que pra minha mãe, com medo da reação dela, assim, se ela deixaria de ser minha amiga, porque ela era a única que não estava no meu grupo de amigos LGBTs que vinham com uma faculdade, e essa amiga ela não era da faculdade. Então eu fiquei, mas aí hoje em dia me assumi pra ela, foi tranquilo. Vocês ainda são amigas. Ainda somos muito amigas. Enfim, ela continua muito hétero, até tentei ajudar ela a se entender como bi, mas Aí não pro rolou. caminho da luz. Aí pro caminho da luz, porque esse hétero é puxado, mas não rolou. Mas eu vejo que algumas pessoas, não, né, como você comentou, Bia, não estamos ensinando ninguém, né, apenas percepções. Mas eu vejo que algumas pessoas que têm uma vivência bissexual, com os privilégios da passabilidade que eu tive, pessoas que têm uma experiência que poderia ser parecida com a minha, né? Então, pessoas que são cis, que têm passabilidade, que são lidas enquanto gênero com o qual se identificam, essas pessoas, elas não se assumem com... Não é homogêneo as experiências, mas muitos casos que eu conheço são pessoas que são bis pros amigos, mas não se assumem em um grupo maior, não se assumem na empresa, quando tem, por exemplo, grupo de afinidade, e é uma pessoa bissexual que está no relacionamento com o gênero oposto, não entra no grupo de afinidade LGBT porque não quer se assumir para a empresa ou não se identifica enquanto LGBT suficiente. Então, e assim, como você estava perguntando no início, essa experiência foi até que tranquila em relação à minha mãe. Ela foi muito acolhedora, e aí quando depois eu ia sair com alguém, eu falava, mãe, vou sair com alguém. Ela falava, é um mocinho, uma mocinha, Uma mocinha. Assim, bastante tranquila, respeitou bastante. Também muitos bissexuais passam pelo rótulo de uma fase e você não sabe muito bem o que você quer. Pegando o seu gancho, a Mara, a Mara defende, gente, que todo mundo é bissexual. E eu queria saber como é que foi que você se descobriu enquanto uma pessoa bissexual, uma mulher travesti, como é que foi também um pouco desse processo para você? Tem uns pontos interessantes disso que a Paula estava trazendo aqui. Como desde cedo me criaram como um menino, e cedo eu tinha atração para algumas meninas da escola, então parecia que eu estava no caminho esperado, mas ao mesmo tempo já tinha de vez em quando assim, uns sonhos, umas imaginações com um amiguinho, assim, era um negócio meio confuso para mim, algo que demorei para conseguir verbalizar, né? Fui vivendo e essa é a questão do se assumir, né? Quando a pessoa ela é heterossexual, cisgênero, ela não precisa se assumir, se pressupõe que ela seja, né? A gente pressupõe que todo mundo seja até que se torne evidente que a pessoa não é, ou até que a pessoa tem um comportamento que destoa tanto das normas que faz com que a gente suponha que ela não é, né? Então, a criança afeminada,
A criança viada, tomboy, a menina moleca, assim, né, com jeito de moleque. Então, a gente começa, sabe? E aí, às vezes, tira essa figura desse armário antes que essa figura tenha noção do que ela é, antes que ela tenha podido pensar sobre a sua própria orientação, identidade. Né? Eu fui essa criança também que cresceu como menino e me entendia como menino naquele programa. Nem sabia que existia outra possibilidade, mas também fui descobrindo aos poucos que existiam outras formas de se relacionar. Eu lembro no começo da internet, vocês vão de idade de vocês nasceram que ano? 96. 95, meu Deus. Você? 96. Nossa, Deus. Ano 2000, computador, internet em casa chega. Eu tava no pré. Eu tinha 15 anos, eu entrei no Chat Terra, nem era Chat War, Chat Terra. E aí tinha uma pessoa lá, quando eu comecei a conversar, entrava no chat de sexuais, né? E eu não tinha zero experiência, mal tinha beijado na boca, mas gozava de que era super experiente já. Né? E aí eu conheci uma figura, eu não lembro se ela se colocou como travesti ou transexual, eu tinha lido alguma matéria que falava que eram coisas diferentes. A gente trocou o telefone, aí quando todo mundo dormia em casa eu ligava pra ela de madrugada, era um pulso só o telefone, a ligação só cobrava um negócio assim, tinha alguma coisa assim que eu não lembro direito. E a gente ficava conversando, né? E aí a gente ficava falando, ela falou, você tem certeza que você tem 18 anos? Sim, você é experiente, sou experiente. O que você vai fazer com o meu corpo? Aí eu falava, eu vejo já seu peito, sua barriga. E eu sabia que transexual e travesti tinha alguma diferença, eu tinha visto alguma matéria. Não sabia exatamente qual que era a que tinha feito cirurgia, qual que não, mas naquela que acreditava que tinha a ver com isso. E aí eu não sabia qual genital ela tinha e tinha vergonha de perguntar, e com isso dar na cara que eu não sabia, que eu não tinha experiência nenhuma. Então na hora de falar de genital eu pulava, ia pra perna, ia pro joelho. E eu ficava, na minha cabeça, eu tinha a convicção de que independente do que tivesse ali, eu ia conseguir me divertir, a pessoa ia se aliviar. Então é engraçado, assim, nunca tinha visto, nunca tinha me relacionado nem com uma vagina nem com pênis, mas aquela figura que eu só conhecia pela voz, não tinha foto também. Não sei se vocês pegaram essa época do computador, que era difícil ter foto no computador, uma foto digitalizada. Não era assim, tirei uma foto aqui e já está na rede social. Tem uma foto digitalizada porque no Orkut, nossa, parto. Então, para ver a pessoa na webcam, não é, nossa, tinha que ser uma pessoa muito rica, assim, né, para ter uma webcam. Então a gente não sabia como era, a gente só tinha a voz dela, então a gente ficava se conversando. E então, hoje, as pessoas não se entendem como bissexuais por conta disso, mas no começo do século, ainda fazia sentido colocar a bissexualidade como essa capacidade. Se relacionar com uma pessoa trans já te colocava como uma pessoa bissexual. E aí eu então... Mas é isso, né? Eu fui crescendo, percebendo que eu era capaz de sentir atração por homens, por mulheres, e que eu conseguiria... que eu imaginava, que eu não tinha vivência, né? Uma relação sexual com pessoas com pênis, com pessoas com vagina... mas demorou um tempinho para que eu conseguisse realizar tudo isso. Aí quando consegui de fato ter essas primeiras experiências sexuais, já ali para 17/18 anos, né, acho que isso diz um pouco também, né, de como é importante que a gente naturalize essa conversa até em momentos recuados das nossas vidas, né? Porque eu não tinha condição de chegar para os meus pais, para meus amigos e falar, gente, eu gosto de homens e mulheres. Me dá umas dicas aí. A gente tem que resolver sozinha, né? A gente tem que resolver sozinha os nossos dilemas, as nossas dúvidas, as angústias. Eu internalizava uma vergonha, então tinha um negócio assim de, putz, isso que eu gosto não é da hora. Vocês ainda vêm de uma outra geração, um pouquinho depois da minha, mas eu vim de uma geração ainda muito... sobre o signo do HIV, sabe? LGBT. Empurrada pro armário, né? E aí, por ser empurrada pro armário, o desejo estava lá, não tinha como me livrar do desejo. E aí o que acontecia?
banheirão. Então, experiências precárias de lidar com o desejo que estava dentro de mim. Então, por não poder falar para as pessoas, eu não podia ter amigos LGBTs. Vocês vêm de uma geração que talvez puderam ter amigos LGBTs. Eu nunca vi uma pessoa LGBT nas escolas onde eu estudei. Nunca vi alguém que batia no peito e falava, eu sou LGBT. Então, ia pro banheiro, de repente o cara começava a me olhar, e aí eu entrava no box com ele, fazia uma coisa super precária, coloquei minha vida em risco muitas vezes, transei sem preservativo, aí eu corria no postinho de saúde para fazer exame, porque eu ficava, meu Deus, agora acabou minha vida. Então, isso tudo tem que ver com crescer num contexto em que eu não podia falar para ninguém. Então, acho que esse debate sobre assumir-se, nem gosto minha utopia não é uma sociedade em que a gente possa se assumir tranquilamente. Precise, né? Que não pressuponham coisas sobre nós e que deixem a gente ir trazendo naturalmente, sem que exista uma cobrança, uma pressão, sem que exista um normal, uma norma que a gente tenha que seguir. Agora você falou um pouco dessa falta de referência, né? Foi uma coisa que eu sofri também por ser uma criança que cresceu ali numa família cristã, evangélica, pentecostal, e meio que as pessoas que eu conhecia, as pessoas com quem eu me relacionava eram pessoas da igreja também, então não havia esse espaço para falar sobre o que eu estava sentindo, sobre as dúvidas que eu tinha, porque isso já era altamente pecaminoso e condenável. Então, eu passei um pouco por essa falta de acolhimento mesmo, de referência, né? E que foi uma coisa que eu só fui encontrar depois, que eu já tinha passado por esse processo todo de entendimento sozinha, de me entender, de expressar para minha família, né, aquilo que eu estava passando e quem eu de fato era. E aí eu consegui acessar grupos de pessoas que já se identificavam como LGBTs, né? Paulo, por exemplo, comentou que tinha os amigos da faculdade que eram de alguma forma uma referência, né? E como é que foi para você esse processo de encontrar pares, assim, encontrar pessoas, encontrar esse acolhimento que dentro de casa você sabia que não ia rolar, pelo menos naquele momento? Demorou para eu poder fazer um círculo de amigos LGBTs, né? Porque isso também, nesse contexto em que eu vivia, me denunciaria como LGBT e era algo que eu não estava preparado ainda para viver. Eu lembro de sair de madrugada para ir para balada, aí eu caminhava 50 minutos na estrada para chegar na balada a pé. Eu chegava na balada a pé para meus pais não perceberem e voltava antes deles acordarem. Aí eu chegava na balada sozinha, eu não tinha amigos lá, ia pro dark room, tocava o terror, sabe? Então, não ter amigos, não poder ter alguém, pessoas com quem eu podia tranquilamente circular, e tudo isso era muito complicado. Acho que começa... e aí eu vou sendo tirada do armário de forma por acontecimentos da vida, né? Então a minha mãe encontra umas revistas pornográficas minhas, né? Aí vem me contestar, vem me perguntar, e aí, que história é essa? Eu sou bissexual mesmo, gosto de homem, gosto de mulher, gosto de travesti, né? Aí não. E aí tem um outro aspecto, né, de a questão de algo que é muito importante assim, de falar, né? Então, chantagem emocional, familiar, né? Acho que a gente vive muito isso, ainda hoje é muito comum, né? Sua avó vai morrer do coração, papai do céu vai ficar triste, um monte de coisa terrível, você deu uma punhalada no meu peito, né? Então, esperava tudo de você, menos isso. Minha mãe tem uma frase, inclusive, que ela disse, quando descobriu que era bissexual, ela fala até hoje que ela não disse isso, eu tenho certeza que ela disse. Ela fala, a partir de agora, nada do que você fizer vai me surpreender. Eu faço questão de fazer ela entender de sacada ano novo que ela faz. Porque ela falou isso quando me descobriu bissexual. Aí um ano depois eu assumi uma relação com uma travesti, fui morar junto com ela. Aí alguns anos depois eu me assumi travesti. Aí eu
publiquei um livro contando minhas experiências como prostituta. Vai só escalando. Já acostumou? Já tá bem? Então é isso, sabe? Acho que mas ainda, eu acho que isso que a Paula disse, né, por ser uma pessoa bissexual, ainda existia como um homem cis, né, eu não precisava verbalizar isso em todas as esferas onde eu estava. Então, quando eu comecei a namorar essa travesti, eu fui vista como bissexual, o cara que dava pra travesti. Esse era o apelido lá na Unicamp. Ninguém sabia se eu dava mesmo. Essa é a fantasia que criaram sobre mim. Né? E aí, quando eu falei, eu fiz questão de falar minha namorada é travesti, porque ninguém percebia. Né? E aí as pessoas também ficaram muito chocadas, assim, meu Deus, você tinha que ter avisado pra gente, a gente conversava com ela, não sabia que ela era travesti. Né? Então, essa coisa de não ter que avisar que eu era travesti, que eu era bissexual, muda radicalmente quando eu me assumo travesti. Aí eu não preciso mais falar nada pra ninguém. Agora as pessoas já sabem o que eu sou, nem antes que eu abra a boca. Né? Eu acho que essa é uma experiência também diferente, né? Da minha expressão, sabe? Eu não preciso ficar escolhendo se eu vou contar ou não, porque agora se eu contar que eu sou bissexual, não muda nada. É travesti já. Né? Você já não me surpreende mais. Isso já não me surpreende. Não, isso pra mim também foi uma questão, né? Essa minha relação com a Você minha se colocou mãe. bissexual ou lésbica? Nunca me coloquei bissexual. Apesar da sua teoria, eu me entendia eu me entendi como lésbica ali quando eu tinha uns 16 anos, talvez. Só que eu sempre fui a menina moleca, a menina Maria João, Maria Homem, eu jogava futebol, só andava com os meninos. Então meio que foi uma surpresa para 0 pessoas, só para minha mãe, que de fato ela jurou que nunca tinha dado sinais. E aí muito numa de ignorar, né? Ignorar esses sinais na esperança de que eles desaparecessem. E eu entendo, né? Hoje a nossa relação já tá num outro patamar. E eu entendo que naquele momento era um instinto dela tentar me proteger do que viria. Só que nessa de tentar me proteger, na verdade, quem estava me machucando era ela. Então foi muito doloroso para mim, foi muito doloroso para ela. E aí ela falava, não, porque você vai... Seu pai não vai entender, o seu pai não vai aceitar. E o meu pai, tipo, tá bom. Deixa, eu já sabia, sabe? Deixa minha filha. E, não, porque a sua avó, e aí a minha avó, tipo, Ai, meu Deus, que eu pego não, porque o seu avô é o meu avô. Papai do céu. Filha, meu avô, filha, sua mãe falou pra mim que você gosta de mulher. Aí eu falei, é verdade. Ele falou, eu também. Então eu te entendo. Eu te entendo. Então, assim, foi muito tranquilo. Até que chegou uma hora que ela teve que, de fato, entender e expressar que o incômodo era dela. Que a questão era ela. E a gente teve um longo caminho aí de se reconectar depois disso, né? Hoje ela é super gay friendly, LGBTQIA mais friendly, simpatizante. Bom, e para encerrar, queria pedir para que vocês mandassem uma mensagem para a Paula, que a Paula mandasse uma mensagem para a Paula de talvez 15 anos atrás, ou para a Paula no momento que ela estava passando por esse processo todo, a Mara também nesses processos que você passou, né, que acho que foram múltiplos também, que vocês acham que vocês sabem hoje que elas gostariam de saber lá atrás? Olha, eu acho que eu queria saber, né, que um dia eu poderia sentir orgulho de quem eu sou, do jeito que eu sou, que não precisava ter vergonha de ser assim, de gostar de quem eu gostava, de ser capaz de gostar de forma plural, livre, né?
Acho que se eu tivesse recebido esse ensinamento, assim, essa letra lá atrás, isso teria feito toda a diferença. Assim, alguém que tivesse me avisado, ó, segura as pontas aí que em poucos anos, nem vai demorar muito, você vai ver isso acontecer. Vai ter uma profusão de gente reivindicando o orgulho de ser LGBT. E podendo ser LGBT abertamente, sem vergonha, andar de mão dada, vestir a roupa que quiser. Então, segura as pontas aí que você vai fazer parte dessa história, inclusive. Acho que eu vi isso. E de forma muito potente. Vai fazer parte da história de forma muito potente. Acho que se eu fosse dar um conselho, eu adiantaria um pouco, justamente por ter passado por várias experiências que eu não sabia nominar na adolescência. Eu acho que se eu tivesse a chance de falar comigo um pouquinho mais nova, ali com uns 15 mesmo, antes de me assumir, de me entender, na verdade, eu teria falado sobre a liberdade de gostar das pessoas, que estava tudo bem, eu poderia ampliar mais a minha visão e não ficar só pensando dentro daquela caixinha da normatividade, que aquele sentimento que eu sentia ele era real, não era coisa da minha cabeça, eu não precisava fingir que ele não existia com algumas pessoas específicas. Antes de eu passar por todo o processo da adolescência e conseguir de fato pensar sobre isso, né? Então acho que eu teria dado essa dica para mim um pouco mais cedo. Perfeito. A adolescência já é um processo caótico por si só, né? Sim. E você? E viver tudo isso na adolescência eu acho que é especialmente difícil. Bom, acho que eu diria pra Bia que ser quem eu sou, ser quem você é não é pecado, não é errado. E você também vai descobrir isso muito em breve, que você pode ser quem você quiser, da forma que você quiser. Isso não muda seu caráter, isso não muda a pessoa que você é. Sua mãe vai entender em pouco tempo também, então acho que eu adiantaria algumas coisas para ela, para que fosse menos doloroso, né? A gente tem uma visão distorcida de tempo quando a gente é mais novo também, assim, eu acho, né? Então, tudo parece que vai durar para sempre, tudo parece que é maior do que de fato é. Então, eu diria para ela que aquela tempestade ia passar em algum momento. E depois desse momento cute, desse momento fofo, a gente encerra o nosso primeiro episódio. Esse é o primeiro episódio de uma série de 8 que vão sair. Então, assista, depois de acabar esse aqui, assista os próximos que já vão estar disponíveis também. Agradeço a companhia, agradeço a troca com vocês. A gente que agradece. Vou dar um minuto para a Mara fazer o merchan do livro novo que tá babado, antes da gente encerrar. Olha só, a gente acabou de sair um livrinho bem doido, todo escrito em Majubá, língua das travestis brasileiras, chamado NECA, Romance em Majubá, publicado pela Companhia das Letras, minha estreia no editora grande. Então a gente colocando literatura travesti, escrita na língua das travestis, né, em todas as prateleiras das livrarias e bibliotecas do país. Então estou empolgada, vamos ver como é que vai ser essa bagunça. Que honra poder ver esse livrinho surgir nesse momento. Maravilhosa. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima.